Olá, minhas queridas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Hoje nós estamos no 12º passo e estaremos falando sobre como ser bom como o Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também vocês têm a disponibilidade de ouvir os outros áudios dos outros 11 passos anteriores. Eles são gente boa, não é algo que você costuma ouvir ou falar sobre muitas pessoas, não é mesmo? A bondade, como a maior parte das qualidades que estamos admirando na vida do nosso querido Salvador, parece ser menos importante em nossa sociedade, ao tendermos a centralizar nossa atenção no que está em primeiro lugar, nós mesmos. Infelizmente, as notícias constituem-se, na maioria das vezes, de histórias que a Bíblia descreve como obras da carne. Consulte Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Mas nem tudo está perdido. Ainda existem pessoas boas neste mundo que estão ativamente andando por toda parte e fazendo bem. Se você está lendo este livro, ouvindo este livro, sobre o caráter semelhante ao de Cristo, é provável que esteja interessada na bondade. Assim como outras qualidades que temos admirado através deste livro, a bondade é contagiosa. Toda e qualquer coisa que você ou eu fazemos estabelece um exemplo para os outros. Cada boa ação é como uma pedra jogada num reservatório de água. As ondulações criadas por essa única pedra se espalham por todo o corpo d'água. Então jogue a sua bondade na piscina da vida e observe as ondulações se espalharem. Deus é um grande Deus, mas se grandeza fosse seu único atributo, ele poderia concebivelmente ser um ser imoral ou amoral, exercendo seu poder e conhecimento de modo impossível e cruel. Houve muitos reis e governantes através dos séculos que eram grandes, mas também cruéis e vingativos. Mas quando entendemos que Deus é também um Deus bom, adicionamos moralidade ao seu ser. Qualquer coisa que Deus faz só pode ser boa porque é isso que ele é a sua própria natureza. Quando Moisés, o servo de Deus, quis saber mais sobre o Deus a quem deveria apresentar ao povo, pediu a Deus: rogo-te que me mostres tua glória. Êxodo 33, 18. Antes que Deus passasse por Moisés, fez esta declaração: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Versículo 19. Então, conforme Deus passava diante de Moisés, ele proclamou: Senhor, Senhor, Deus de misericórdia, compassivo, tardio a irar-se e cheio de bondade e fidelidade. Capítulo 34, versículo 6. Deus transborda em bondade. Toda sua atividade é unicamente boa. Portanto, seja o que for que ele permitir que aconteça em nossa vida, pode ser classificado unicamente como bom. Como Deus, ele não poderia permitir que fosse de outra forma. O apóstolo Paulo entendeu esse conceito da bondade de Deus quando escreveu que os crentes no Filho de Deus podem saber que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que os são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Porque Deus é moralmente bom e pode fazer somente o bem, sabemos que o seu único Filho, Jesus, também é bom e pode fazer somente o bem. Ouça agora enquanto ele ensina sobre bondade. Bom mestre, que bem farei? Já cruzamos com este jovem antes, em seu encontro com Jesus, mas dessa vez perceba como o jovem rico se dirige e se refere a Jesus. Quando ele se aproximou do Senhor, ele disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus, capítulo 19, versículo 16. O jovem rico queria saber que boa obra poderia demonstrar que ele era reto e, portanto, o qualificaria para a vida eterna. Jesus replicou: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Versículo 17. Talvez Jesus esperasse então uma resposta do jovem para ver se ele afirmaria sua crença de que Jesus era Deus. Lamentavelmente, o rapaz ainda estava recorrendo às suas boas obras para entrar no céu
e deixou passar a verdadeira fonte da bondade, a salvação por meio de Jesus Cristo. Senhor, queres que mandemos descer fogo? Ao entrar nesta cena, compreenda que, ao contrário da nossa natureza carnal, Deus não é cruel nem vingativo. Jesus, assim como o seu Pai, é capaz de fazer somente o bem. Nele o mal não existe. A bondade de Jesus e a maldade do homem são ilustradas no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 ao 56. Aqui está o que aconteceu. Jesus e seus discípulos estavam firmemente seguindo para Jerusalém, onde a cruz e a morte o aguardavam. Eles estavam em marcha, porque ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, versículo 51. Jesus enviou alguns de seus discípulos na frente para fazer os preparativos para ele numa vila samaritana. Contudo, porque o grupo, sendo de judeus, estava viajando rumo a Jerusalém, o povo da cidade, que não era judeu, lhe recusou qualquer forma de hospitalidade. Bem, essa desfeita ao Senhor foi levada a sério pelos discípulos, especialmente por Tiago e o seu irmão João. Já os encontramos antes nessa mesma situação, mas aqui os vemos vivenciando o nome de Jesus, deu a esses dois irmãos. Boanerges, que significa filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17. O tratamento hostil dado a Jesus era uma questão tão grave para eles que reagiram e perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, versículo 54. Qual foi a resposta de Jesus? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Versículos 55 e 56. Em Jesus vemos a bondade em oposição ao espírito agressivo e crítico dos discípulos. Jesus demonstrou do que se trata a bondade, não destruindo os outros, não importa quanto tratam mal, mas ao invés disso, ajudando-os e amando-os. Pense nisso. Jesus é quem havia sido rejeitado e não os discípulos. Além disso, ele tinha o poder para se vingar. Ele, de fato, poderia ter mandado descer fogo, mas decidiu não retalhar. Em vez disso, demonstrou amor. Ele queria o que era melhor para a vila samaritana, não importando como o trataram e a seus discípulos. Aqui vai mais uma percepção. A bondade de Jesus o manteve seguindo para Jerusalém por aquelas mesmas pessoas, os samaritanos, e todos aqueles como eles que o haviam rejeitado. Você já adotou ou pensou em adotar a mesma abordagem que esses discípulos orgulhosos? Quando você é rejeitada, repudiada ou ignorada, leva para o lado pessoal e permite que os seus sentimentos sejam feridos? Você ataca? Você imagina ou bola alguma forma criativa de revidar aqueles que a desrespeitam, desconsideram ou prejudicam? É tão natural e fácil reagir assim e adotar a abordagem do olho por olho, não é mesmo? Mas o que é que você deveria fazer em vez disso quando é injustiçada ou tratada com maldade? Uma forma pela qual você pode reagir é seguir o exemplo de Jesus e não fazer nada. Então, enquanto não estiver fazendo nada, você pode orar. Tome tempo para refletir sobre a forma com que Deus trata aqueles que causam angústia. A espécie de bondade de Deus não irá à desforra contra o mal, mas em vez disso encontrará formas de mostrar amabilidade. Apenas pense, cada ato mal ou cruel praticado contra você é uma oportunidade para você refletir Jesus, exibir esplendidamente uma reação semelhante à do Senhor e compartilhar a bondade de Deus. Você se sente bem quando faz algo significativo? Quando você está envolvido em fazer algo bom, simplesmente parece que o seu dia se torna um pouco mais brilhante, não é mesmo? Normalmente não queremos e não deveríamos querer ou desejamos reconhecimento por fazer uma boa ação. Mas de quando em quando é genuinamente revigorante quando você é reconhecida por algum ato de bondade. Afinal de contas, palavras de encorajamento e um tapinha nas costas fornecem um combustível para ir ao encontro da próxima necessidade. Mas continue lendo para obter uma palavra de alerta de Jesus. Os líderes judeus nos dias de hoje faziam muitas boas obras.
Havia somente um problema. A maior parte de suas boas obras era feita com o desejo de seres notados e elogiados pelos outros. Eles queriam ouvir quanto eram magníficos e quanto seus feitos eram formidáveis. Mas ao buscarem a recompensa do louvor dos outros, eles perderam a real recompensa, a quem vem somente de Deus. Jesus chamava esse tipo de pessoas de hipócritas e falou aos seus seguidores e a você e a mim como realizar boas ações. O conselho deles: quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vem, que é em secreto, te recompensará. Mateus 6, 3, 4. E isso é uma promessa. Fazer o bem é uma boa coisa pela qual se esforçar. Quando você fizer uma boa ação, louve a Deus pelo sentimento extraordinário que isso traz ao seu coração. Se receber o louvor dos outros, veja isso como uma bênção adicional, mas mantendo o seu foco nas pessoas que está ajudando e não no que pode ganhar para você mesmo. Coloque o seu coração no louvor, que aguarda no céu. Esta é a recompensa interna para a qual você está esperando. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 23. Quando nos dedicamos a ajudar os outros a viverem melhor, a bondade de Jesus é ativada. Então, quando vemos uma oportunidade para ajudar os outros, sua bondade não entra em ação. Essa é a bela forma pela qual Deus quer que vivamos. Ele nos chama como suas filhas para a bondade e as suas boas obras. As mulheres mais velhas devem ser modelos de bondade em seu comportamento, no seu falar e nos seus atos, sendo reverentes no viver, não caluniadores, não dadas ao muito vinho. Tito 2:3. As mulheres mais velhas devem ser mestras do bem. Versículo 3. As mulheres mais novas devem aprender sobre a bondade para que sejamos capazes de amar o marido e os filhos, ser equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas e submissas ao marido. Versículo 4 e 5. As mulheres devem ser dedicadas à bondade e às boas obras, cujas boas obras possam lhes servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu aos atribulados, se praticou todo tipo de boa obra. 1 Timóteo 5:10. As mulheres devem colocar ornamentos de bondade. Elas são exortadas a que se vistam com boas obras. 1 Timóteo 2:10. Trabalhe em fazer o bem. Além do desejo de Deus pela bondade em nosso papel como mulher, esposa e mãe, Deus chama todas as suas filhas a uma vida de bondade e a um ministério de fazer o bem. Trabalhe em fazer o bem. Deus recompensará glória, honra e paz a todos que praticam o bem. Romanos 2:10. Prove o bem. E não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Agarre-se ao bem. Odiai ao mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12:9. Esforce-se para fazer o bem, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faz o bem e receberás louvor. Romanos 13:3. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12:21. Siga o bem. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5:15. Seja zelosa do bem. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? 1 Pedro 3:13. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Atos 10:38. Essas palavras me inspiram todo santo dia. Eu as recito para mim mesma, fico com elas em meu coração e permito que guiem os meus atos. Por mais um dia, Jesus realizou tanto durante a sua vida e tudo isso veio à sua bondade. A Bíblia diz que Jesus é a chave para a nossa bondade, Romanos 3:12. Isso significa que a única forma de refletir a bondade de Jesus é chegar perto dele e deixar que o seu caráter passe para você por meio do contato. Fico perto dele até não saber
mais de que outra forma caminhar e viver, a não ser saindo por toda parte fazendo bem. Então ore diariamente para que a bondade de Cristo flua através de você para os outros. Fique à procura de oportunidades para mostrar a bondade dele em atos de bondade. E uma vez que você tenha encontrado uma oportunidade ou pensado em algo que poderia melhorar o dia de outras pessoas, não pare. Coloque suas observações e pensamentos bons em ação. Faça tudo o que Jesus trouxer à sua mente para melhorar a vida de outros, para ajudar a aliviar o peso dos fardos que carregam, para encorajar as pessoas desfalecidas e remover suas dores. Reflita o coração de Jesus agindo com bondade. Feche seus olhos e vamos estar orando juntas. Senhor, enche minha mente com pensamentos bons sobre todas as pessoas. Ajude-me a ser menos egocêntrica, para não deixar de perceber aqueles que estão abatidos ou em necessidade. Dá-me a graça para derramar as riquezas da tua bondade, da mesma forma liberal que fizestes a mim. Amém. Se este livro tem sido abençoador em sua vida, compartilhe com as suas amigas. Seja você canal de bênção para elas, para que elas possam estar crescendo e adquirindo características iguais à de Cristo. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana com as características de ser gracioso, como o Senhor Jesus é todos os dias. Um beijo no coração, fique com Deus e até mais.